Então, portanto, nós temos a taxa de juros americana mantida entre 4,5%, entre 3,5% e 3,75% pela oitava vez seguida. Para a gente fazer uma retrospectiva, antes de eu chamar aqui meu apoio para conversar comigo, a taxa de juros americana foi mantida em 4,5% por 8 vezes seguida no ano passado, entre dezembro de 2024 até agosto de 2025, quando no mês seguinte nós tivemos aí um corte de 0,25 ponto percentual. Foi mantida, então, foi mantida aqui um corte de 0,25 em outubro, levando a taxa para 4%, isso em resposta também ao enfraquecimento do mercado de trabalho, até chegar, já chamo o Will aqui na minha tela, ao atual patamar de 3,75% em dezembro. Foi essa reunião que eu disse, muito marcada por uma dissidência em dezembro, e seguimos até então. Vou conversar aqui na minha tela com o Will Castro, que é estrategista-chefe da Avenue, para me ajudar nessa análise. Will, deixa eu te começar perguntando sobre essa decisão de juros. A ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, da última decisão, botou muita culpa aí nos altos preços do petróleo, disse que a inflação está um pouco descontrolada e que eles não sabem o que vai acontecer na próxima reunião, vulgo esta e também as próximas. É um cenário de muita incerteza. Queria que você me dissesse, Will, se essa decisão foi sóbria, foi acertada, ou se essa restrição monetária dos Estados Unidos parece ser um pouco de exagero do ponto de vista técnico. Bem-vindo, Will. Bom dia, prazer estar falando contigo e parabéns aí pela cobertura. Sei que é difícil, muita coisa saindo ao mesmo tempo. Você conseguiu dar conta de tudo aí. Então, pessoal, acho que resumiu muito bem, né? Ou seja, a gente teve uma mudança no statement, que é aquele comunicado que vem junto com a decisão do Fed. Houve algumas mudanças nesse comunicado. Em geral, esse primeiro ponto, no mercado de trabalho, que em 2025 foi um problema e que muita gente colocava na conta ou estimava que haveria cortes de juros por conta de um mercado de trabalho que estava criando menos postos do que se imaginava. Você até citou os pedidos semanais de seguro-desemprego. Em relação a isso, esse statement, esse comunicado do Fed, ele me diz o seguinte: olha, a criação de trabalho ela continua assim ainda baixa na média. E por que na média? Porque teve alguns meses onde você tem tido muita volatilidade nos dados de criação de postos de trabalho. Os números do payroll têm sido difíceis de ler e geram certa confusão. Então, quando o Banco Central ele vai dizendo na média, porque na média, de fato, os postos, a criação tem sido baixa, mas teve mês que foi forte. E a taxa de desemprego, ela pouco mudou. Então, o mercado de trabalho não mostrou grande evolução. O que mudou, de fato, foi o recente aumento aí do preço de energia, né? E ele coloca isso e ressalta de novo, né, novamente, o desenvolvimento no Oriente Médio contribuiu para um nível de incerteza muito elevado. Então, eu concordo com a decisão do Fed. Eu acho que não tinha grandes expectativas a algo diferente. Seria muito disruptivo se houvesse um corte de juros ou uma elevação de juros, então nem se fala. Grande parte do mercado entende que não há muito o que fazer em termos de juros nos Estados Unidos no atual momento, na medida que você tem um choque inflacionário. Ele é temporário, mas que ele está aí e que está fazendo preço. Já tem feito nos preços de preço, no impacto, né, nos preços de gasolina, e isso acaba espalhando, né, para outros setores, outras atividades e outros produtos na economia americana. Essa inflação pode vir a ceder com quanto que você reabre o setor e os preços de energia cedam, mas enquanto você não sabe quando que isso vai acontecer, você dorme com essa incerteza e dentro dessa incerteza você vê indicadores de inflação que vão subindo. Logo, não tem muito o que fazer em termos de cortes de juros. Até por isso a gente viu alguns dissidentes, né? A Beth Hammer, o Kashkari, o Logan, todos eles votaram a favor de manter os juros do jeito que está, ou seja, não mudar, diferente do Steve Mnuchin, que votou a favor de cortar, né? Mas esses que eu citei, eles não votaram a favor de cortar, mas eles votaram a favor de tirar um certo viés de flexibilização de política monetária. E isso é uma visão até um pouco mais hawkish na margem, como a gente fala, ou seja, você retira esse viés de que você já tem um viés de querer cortar ou um forward guidance de eventualmente cortar juros à frente.
você está sendo um pouco mais restritivo nessa política monetária, porque, olha, não sei se eu vou cortar ali na frente, talvez eu tenha até que aumentar, né? Estou tentando aqui especular um pouco, né, com os votos e com as expectativas, mas é um pouco disso porque você tem um nível de incerteza ainda muito elevado. Mas, em geral, uma decisão que foi em linha com aquilo que o mercado estava esperando, que surtiu um pouco de impacto aqui nas curvas de juros, especialmente mais curtas, por conta dessa dissidência desses quatro que votaram aí a favor de retirar esse viés de easing monetário, né? Tudo bem, Will, falando sobre esse risco, esse potencial exagero, você vê um risco aí do Fed passar do ponto de vista técnico, e causar uma recessão desnecessária? Até falando aqui de estagflação por causa da alta do preço do petróleo, o próprio Fed, na última ata da última decisão, teme isso de estagflação. Isso é realista ou a gente está um pouco longe ainda desse cenário, no seu ponto de vista? Olha, o que a gente viu nesses últimos, os primeiros 3 meses do ano foi uma desaceleração da atividade econômica aqui nos Estados Unidos. Ela veio de um nível muito forte no terceiro trimestre. O quarto trimestre a gente passa por aquele shutdown e a gente já vê um número, uma leitura de PIB mais fraca. E o primeiro trimestre mostra ainda uma desaceleração com o crescimento econômico nos Estados Unidos caindo da faixa dos 2% para o nível mais baixo. Pelo menos são as projeções. A gente vai ver amanhã o dado de PIB. Só que agora em abril você já começou a ver alguma melhora. Os resultados corporativos, as empresas têm dado guidances interessantes, positivos em geral, a maioria delas batendo as estimativas. Os investimentos em AI continuam acontecendo. Hoje, inclusive, além do FONC, né, a gente tem 4 Big Techs que são super importantes, né, na sua divulgação de CAPEX e investimentos, que é um indutor de crescimento importante aqui para a economia americana. Então, assim, eu acho um pouco exagerado ou talvez especular com uma continuidade de um preço de petróleo muito elevado, que mantém esse choque de oferta muito elevado por mais tempo, para daí, quem sabe, a gente vir a ter essa stagflation. É algo que vem sendo especulado, vem sendo comentado, mas o próprio Powell, né, na última entrevista coletiva, ele rechaçou essa ideia, ele falou, não, stagflation você teve lá na década de 70, quando você tinha uma inflação muito maior do que você tem hoje, e você não tem um crescimento de 2% e você tinha uma taxa de desemprego muito maior. Talvez um pouco mais na tecnicidade, né? O que é um stagflation? É um crescimento menor do que quanto? É um desemprego maior do que quanto, né? Mas de fato, sim, né? O que a gente viu foi uma leve desaceleração da economia no primeiro trimestre. Vamos ver como é que esse negócio avança nos próximos meses, até porque a gente tem o que a gente chama de tax refund aqui nos Estados Unidos, que é uma restituição do imposto de renda que foi pago a mais no ano passado, que vai gerar, e tem alguns cálculos que estimam 140 bilhões de dólares entrando na economia, ajudando o consumidor americano que está pagando mais pela gasolina, ou contrabalanceando, né, esse gasto maior com gasolina, que tira dinheiro de outras compras, mas vem um tax e coloca dinheiro de novo e o americano continua consumindo e o PIB continua crescendo. Então, acho que tem alguns vetores, assim, primeiro trimestre, desaceleração, mas eu acho ainda muito cedo e talvez muito forte falar em stagflation. Muito bem, Will. Falando sobre consumo, né, linkando aqui com a ideia de importação, sobre as tarifas de importação mais especificamente. O Fed espera que o efeito dessas tarifas sobre os preços diminua neste ano de 2026. Então, no cenário de guerra, no cenário de protecionismo, tendo alguém como Donald Trump na presidência da República, essa visão não é otimista demais por parte do Federal Reserve? Bom ponto, sempre é possível, com certeza, né? E essa foi uma grande crítica ao Powell. Eu acho assim, ele fez um bom trabalho, ele conseguiu fazer, assim, passou por momentos difíceis, pegou uma pandemia e tudo mais. E, obviamente, que hoje, sobre o benefício e a vantagem do tempo, né, da gente estar à frente do tempo e ter visto o que aconteceu, é fácil julgar aquilo que as decisões tomadas no passado. Mas, de fato, assim, ele vai ser criticado, né? Assim como o Trump critica muito ele por ser o too late Powell, né? Ou seja, demorar muito para agir, demorar muito para subir os juros, deixar a inflação rodar, a inflação que foi muito alta. Acho que isso vai ficar marcado na história dele. Mas acho que, em geral, ele fez um bom trabalho. E, claro, assim, nunca dá para ignorar o fato do Trump no poder e coisas que ele eventualmente possa fazer. Mas eu acho que ele já, em relação a isso, a gente tem visto as pesquisas aqui nos Estados Unidos que mostram aí uma
queda de aprovação bastante considerável. O americano é muito sensível ao preço de gasolina. A questão da inflação é uma coisa que pesa muito no bolso, né? E foi algo que o Trump falou que iria combater bastante. E a gente continua vendo essa inflação, né? E por mais que você coloque a culpa no presidente do Banco Central, no final do dia quem vai ter eleição daqui a alguns anos vai ser para presidente, vai ser o Trump ou os republicanos, né? Não tanto Trump, mas os republicanos. E já se especula, inclusive, que ele poderia, nas eleições de midterms, ter uma derrota bastante elevada, né? Assim, é meio que parece dado hoje que o Congresso deve se tornar democrata, hoje ainda tem uma maioria republicana, mas deve diminuir e a gente passa a ter um Congresso mais democrata e corre o risco de ter até o Senado, né? Então, esses são riscos potenciais e para um político tradicional falaria muito. A questão é que o Trump ele não é um político tradicional, não está preocupado com a eleição, porque não pode ter reeleição, e eventualmente ele tem os seus planos, as suas medidas para, digamos assim, consertar na cabeça dele os Estados Unidos. Mas eu acho assim, e aí a gente não pode duvidar, né? Eu acho que esse mandato dele, segundo mandato dele, tem demonstrado isso. Muita gente duvidava das tarifas, ele foi lá e fez. Muita gente duvidava da ação na imigração, ele foi lá e fez. Da questão do Irã, então não dá para duvidar nem descartar com certeza. Muito bem, Will, eu não poderia deixar de te perguntar sobre a chegada de Kevin Warsh. Ele está cada vez mais perto da presidência do Federal Reserve, foi sabatinado hoje no Senado e ganhou aqui com a maioria republicana lá da casa. Então, potencialmente, a coletiva que a gente vai ter com Powell mais tarde vai ser a última dele como presidente do Federal Reserve. Ele pode continuar ainda no Fed, mas não na condição de presidente. Queria que você comentasse o Kevin Warsh, que é uma indicação de Donald Trump, se a chegada dele pode sim acelerar esse ciclo de corte de juros. E aí, Will, aquela velha história sobre interferência política, talvez não tão clara como a gente especulava no começo, mas uma intervenção política mais velada que vai fazer com que esse corte de juros pelos Estados Unidos seja mais rápida com a chegada de Kevin Warsh. Você compartilha dessa opinião? Eu acho que ele vai ser testado, como qualquer presidente do Banco Central no início, né, para a questão da credibilidade, ver essa interferência. Vale usar o exemplo, nosso exemplo brasileiro, a gente tem um bom exemplo, o Galípolo, né, ele veio sendo indicado, existia uma expectativa de que ele pudesse mudar, ou atuar de uma outra forma, de como o Roberto Campos atuava no Brasil, por exemplo, e até agora ele não fez. Eu acho que ele foi conquistando essa credibilidade com o mercado. Um custo elevado, né, que no caso brasileiro é um juro elevado, mas eu acho que ele conseguiu, ou tem conseguido, pelo menos, reconquistar essa confiança de mercado. O Kevin Warsh, ele chega com um pouco mais diferente do Galípolo. Eu acho que ele é um pouco melhor bem visto, digamos assim, pelo mercado. É um cara que já teve experiência de Fed, transita também bem na academia, no mundo acadêmico, e conhece, né, o Banco Central. Vale lembrar que ele participou, ele foi um dos diretores durante o mandato do Ben Bernanke, ajudou a criar a reconstrução, digamos assim, do sistema financeiro americano no pós-2008. É um cara que financeiramente também tem uma vida bastante resolvida, foi até bastante questionado no Senado, né? A fortuna dele é de mais de 100 milhões de dólares. Talvez um dos presidentes dos bancos centrais mais ricos, aí, se não o mais rico da história dos Estados Unidos, né? Teve passagem por banco também, então é um cara que tem bastante experiência. E eu acho que assim, a principal vantagem, ou a ideia dele ter sido escolhido, tem muito mais a ver com uma ideia de renovação e inovação do Banco Central. De acreditar que o modus operandi até agora, talvez ele não funcione mais e que você tenha que ter um approach diferente, uma mudança de regime, uma modernização do Banco Central, nos seus modelos estatísticos, na forma com que você prevê a economia, uma economia que é muito mais de serviços e muito menos industrial. Ele critica que os modelos de previsão de inflação, ou mesmo de previsão monetária, ainda são baseados numa economia muito tradicional, muito antiga, que já não é mais a realidade. Uma economia de serviços é diferente. Ele acredita numa política monetária que vai antecipar, tentar antecipar e proteger certos movimentos e não reagir a esses movimentos. Ele critica, por exemplo, a ideia de ser tão data dependent, né, que se fala muito hoje no Fed. Não, dependendo dos dados, a gente vai mudar a política. Mas, ora, os dados refletem uma realidade que já passou, né? E a política monetária tem que agir antes para não deixar uma inflação ser maior do que se imaginava. E o ponto mais relevante, que aí, respondendo talvez mais objetivamente a tua pergunta, né, da história dos juros, né? Queda de juros, ela pode vir a acontecer, não porque o Trump quer. Eu acho que o Kevin, eu acho um cara que tem bastante opinião nesse sentido, opinião embasada, com qualidade,
mas porque talvez, se você executar um plano de redução do balanço do Fed, né, você está executando uma política monetária restritiva por um lado, você está vendendo títulos e tirando dinheiro do mercado, retirando liquidez do mercado, e isso abre espaço, porque se você está apertando de um lado, eventualmente você pode ceder um pouco do outro e reduzir juros. Essa é um pouco da ciência, essa é um pouco da ideia do Kevin Warsh. Agora vamos ver o que ele consegue implementar e vamos ver também se o mercado dá esse benefício da dúvida para ele. Excelente, muito bem. Will, não sei se você já ouviu falar sobre a teoria da impressora, que se você mostra nervosismo, ela trava, não funciona. Esse é o meu computador hoje, então peço desculpas pelo bololô que aconteceu aqui no começo, mas acabou dando certo. Conversamos aqui com o Will Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue, foi super compreensivo e bacana. Will, seja sempre muito bem-vindo, até uma próxima aqui na programação, meu cara. Não, foi super bem, parabéns aí pela cobertura impecável e completa, gente.